Bem, olá, mais um vídeo. Eu tenho falado muito aí, vocês devem ter visto aí nos réus, né? Nos vídeos pequenos por aí. Eu estou falando muito sobre apostasia, que é se apostatar da fé. Ou seja, a igreja, as pessoas se afastarem da verdade genuína que a palavra de Deus foi enviada para nos salvar. O objetivo da palavra de Deus, o objetivo dessa Bíblia que você tem, da Bíblia, da religião, da igreja, é nos salvar para a eternidade. Esse é o objetivo. Fora disso, não existe outro objetivo. Jesus não morreu por outra razão, senão é para nos dar a vida eterna. E nós éramos para ter a vida eterna lá desde Adão. Mas Adão pecou, se corrompeu e perdeu a eternidade. Não perdeu a salvação, perdeu a eternidade. Então Jesus volta para nos trazer a eternidade. Por um homem perdemos e por um homem ganhamos a eternidade, através daqueles que acreditam na obra redentora de Deus. Ou seja, acreditam em Jesus Cristo. Mas o que está acontecendo? A igreja, ela não prega aquilo que nos leva à salvação. A igreja não tem interesse nenhum em fazer com que nós sejamos salvos. A igreja tem interesse em arrecadar, em trazer dinheiro, trazer prosperidade. Eu, há muitos anos, desde 83, eu prego contra o dízimo. Falo muito contra o dízimo. E minha igreja era a única igreja estatutária, aliás, a única não, é a única igreja estatutária que não aceita o dízimo. No estatuto da igreja. Quando eu fundei a igreja, eu coloquei essa cláusula no contrato da igreja. Então, eu não aceito o dízimo, porque o dízimo é um parâmetro onde você enriquece o líder, enriquece o prédio toma suntuosidade, mas Cristo nunca vai se tornar suntuoso, nunca vai se tornar o melhor atrativo da igreja. Hoje os templos são os melhores atrativos da igreja. Isso é apostasia, se afastar da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Como que dá ouvido a doutrinas de demônios? Primeiro, Jesus disse que não habita em templo construído por mãos humanas. Se ele disse que não habita, o que você vai fazer lá dentro? Quem te leva lá para dentro? Quem te põe lá dentro e te faz você adorar, ajoelhar, rezar, pular, saracotear, cair na unção? Quem te faz tudo isso? Quem faz você se emocionar com os louvores? Quem te emociona dentro da igreja? É o Espírito de Deus? A palavra de Deus diz que a palavra ela é mais viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e faz bem para discernir o Espírito de Deus. Como que a palavra de Deus, em vez de ela entrar entre alma e espírito, em vez de ela ir para o espírito, ela vai para a alma? Porque aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado é almático. O que é almático? O que são as coisas almáticas? É onde você começa a distorcer a palavra. Por que você distorce a palavra quando você leva a palavra que não é genuína, que ela revigora o espírito, e, no caso, ela vai revigorar a sua alma? A Bíblia diz que o culto é racional. O culto não é espiritual. Eles tornam um culto espiritual fazendo milagres, emocionando a plateia, orando. Eu vejo multidão, porque eu fiz muito isso, eu participei muito disso, onde você levanta a mão e as pessoas caem no chão, onde você ora, sopra, as pessoas caem no chão. E isso é um histerismo muito grande.
as pessoas choram, as pessoas pulam, saracoteiam. Você já viu isso? Pessoas pulando num pé só, sapatinho de fogo e rodopia. Isso é o Espírito de Deus? Você já viu se Paulo, Pedro, Silas, João, André, todos esses apóstolos faziam essas coisas dentro das igrejas? Era esse tipo de manifestação que eles faziam dentro das igrejas? Para as pessoas se salvarem, para a igreja alcançar a salvação das pessoas que estão necessitadas, que estão perdidas, que vão para o inferno? Era isso que eles faziam? Num culto desse, que você tem visto, esses cultos, que a maioria das igrejas fazem, aliás, praticamente todas, outras fazem de outro jeito, não fazem o saracoteio, não fazem o pula-pula, mas distorcem completamente a palavra, fazem você adorar o Velho Testamento, fazem você acreditar nos milagres, nas coisas, e dizem, mas se Deus faz o que Ele quer, Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer, mas Ele não quer? Não, não. Ele segue a palavra. Ele não foge das Escrituras. Aquilo que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Ele prometeu vir a tribulação, prometeu vir o arrebatamento, e vai vir. E não é assim que vai acontecer. Não vai ser porque você está pulando, saracoteando, porque você está profetizando, que você vai ser salvo, que você vai ter prosperidade, porque você vai na igreja, você dá uma oferta, você vai ficar rico, porque você vai na igreja, dá o dízimo, e o devorador não vai devorar você, não vai tirar o seu dinheiro. Não, não vai tirar o seu. Vai tirar o seu e vai dar para o pastor. O devorador é o líder. O devorador dos dias de hoje é o líder. Eles estão milionários, estão com casa nos Estados Unidos, avião, estão o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Todos os mais ricos do Brasil são pastores, cheios de gado, cheios de casas fora. Fruto de quê? Da sua ignorância e da esperteza dele. Você oferta porque você é emocionado. O culto é emotivo. O culto não é racional. Tanto que Paulo, quando ele fala assim, Paulo dá uma explicação lá em Coríntios, ele dá uma explicação em 1 Coríntios 14, 29. Ele diz assim, onde se instrui e que em reuniões onde se fala em línguas estranhas ou se profetiza, apenas 2 ou 3 devem falar, e os outros devem avaliar o que foi dito. Interessante, ele não está dizendo que 2 ou 3 profetize, aleluia, glória a Deus, pula daqui, pula dali, Deus está falando que vai restaurar a vida de um, de outro. Eu cansei de ver isso, meus irmãos, eu cansei de ver, entra a moça na igreja, você olha para ela e fala assim, Deus está me falando que vai restaurar hoje, não, Deus está me falando que tem gente aqui que já sofreu muito por amor. Você pega uma moça a partir hoje dos 13, 14 anos, já está sofrendo por amor, porque está apaixonado e o cara não quer saber dela. Como você pega homens de 30, 40 anos solteiros, mulheres de 30, 40 anos solteiros, fala a mesma coisa, e a mesma coisa se encaixa também para ela. E ela acha que é Deus que está falando. Mas não é Deus que está falando. É o homem que está manipulando essa alma, manipulando essa vida. Ele diz que 2 ou 3 falem e os outros julguem. A profecia, ela não é o dom de revelação que está por aí. Porque hoje o que as pessoas falam é sobre o dom de revelação. Todos vão na igreja buscar revelação. E isso não existe. Esses dons acabaram. Aliás, nem existiram, né? Nem existiram. Isso aí é dons de agora, dons de agora, das igrejas de agora. As primitivas não tinham. O dom de profecia era assim. Olha que interessante. 2 ou 3 devem falar e os outros devem avaliar porque foi dito. O próprio Paulo diz lá em Coríntios 13, Coríntios 14, ele diz que em parte profetizamos e em parte conhecemos. O que significa isso? O que significa profecia?
Profetizar aquilo que está escrito. A Bíblia já estava escrita naquela época? Não. Em Coríntios, não. A Bíblia foi escrita 1.500 anos depois, 1.500 anos depois, no ano 1500, 1400, que foi escrita, que foi feito o cânon da Bíblia. Então, o que acontecia lá? Eles tinham os escribas, escreviam partes da Bíblia, escreviam parte, que um dia, o que um falava, que outro falava, que outro falava, eram escritas por escribas. E esses escribas, 2 ou 3, 3 ou 4, tinham as escrituras. Aí um falava uma parte da escritura, em parte, porque ele conhecia, porque estava escrito, e em parte profetizava. Então ele profetizava quem? Os apóstolos profetizavam a parte que não se tinha escrita. Eles não inventavam, eles ouviram de Cristo. Em parte, eles tinham um conhecimento. Em parte, eles profetizavam aquilo que eles ouviram de ensinamento de Cristo. Essa é a profecia. Esse é o dom de línguas. O dom de idiomas, onde as pessoas falavam lá em 2 Atos 2, quando as pessoas desce o Espírito Santo e eles ouvem, olha, nós estamos eles ouvindo falar na nossa língua materna, árabe, cretense, na nossa língua materna, é idiomas. Outro dia eu vi até o Karnal, que é um filósofo, gosto dele, ele falando sobre isso, sobre o dom de línguas, porque a tamanha ignorância que está no meio da igreja, uma coisa maluca. Um cara começa a falar uma língua estrambelhada. Se não é idiomas, não é idiomas. Porque senão qualquer pastor ia para os Estados Unidos e saberia, entenderia. Qualquer pessoa iria para o Japão, para a Coreia e entenderia. Isso é dom de idiomas. Só que não tem mais. Os dons acabaram. Os dons cessaram. Não tem mais. Não tem mais idioma, não tem mais língua. Não tem mais. Quer ver como não tem mais? Vamos ler lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse, olha que Paulo fala. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, então não tem a dos anjos também? Não, porque Paulo falou, ainda que eu falasse. Ainda que eu falasse, ele não está falando que ele fala. E não tivesse amor, seria como metal que soa como sino. Então ele diz, ainda que eu falasse, eu não falo. Quem fala a língua dos anjos? Me mostra outro texto na Bíblia que mostra alguém falando a língua dos anjos. Paulo disse que não sabia falar. E diz que se ainda falasse, ele seria como um símbolo. Seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nada aproveita. Nada aproveita. Aí ele vai. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, não tem. Conhecesse todos os mistérios e o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Está cheio de crente dizendo que pode transportar um monte de um lado para o outro. Está cheio de gente ignorante sendo ensinada. Isso é apostasia. As pessoas se desviam da fé. Através de quem? Do líder. De onde? De dentro da igreja. É dentro da igreja que as pessoas vão perder a salvação. Agora, olha que interessante. Quando ele fala lá no 9, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. O amor nunca falha. Quando era menino, deixa eu ver aqui. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. Você dá oferta com interesse? Você dá oferta para o seu irmãozinho com interesse? Você está ofertando na vida do teu irmão com interesse? Isso é falta de amor. O amor sofre, é benigno,
não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita, não fala mal. A única que sobrou, o amor nunca falha, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então, quando era menino falava coisa, espera um pouquinho. Agora, no versículo 13. Agora, pois, ele explicou sobre todos os dons. Você lê na sua casa aí com um tempinho, é bom abrir a Bíblia e ler. Dá uma olhada lá em 1 Coríntios 13, no versículo 13. Depois que ele fala sobre todos os dons, ele diz que o maior é o amor, agora, pois, permanecem. Agora, pois, permanecem. Quem está falando é Paulo. Não é teu pastor, não é teu líder, não é teu teu orixá, teu ogum, não é teu padre, não é ninguém, não. Quem está falando é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, maior desses é o amor. É o que sobrou. Entendeu? Você não vai poder viver isso de outra forma. A igreja permanece o amor. Não dá para você continuar se iludindo com dons. Não dá para você continuar se iludindo com show gospel, com shoppings, onde vende de tudo. A igreja vende de tudo, CD, livro. Cada livro que, pelo amor de Deus, cada absurdo sobre crente, sobre posse, sobre possessão, sobre... Eu vou falar sobre possessão, já falei bastante, mas está precisando ouvir muito. A igreja tem muita dúvida ainda. Tem muita dúvida, sempre vai ter. Não tem jeito, né? Sempre tem que estar falando. Tem os vídeos aí, você pode acessar meu canal, José Carlos Vídeos, você vai ver sobre demônios, sobre tudo. Sobre festa, tudo, tem muita coisa. Shows dentro da igreja. Porque quem inventou o ministério de louvor? São 5 ministérios. Quem inventou de louvor? Quem trouxe o dom de louvor? Qual a finalidade dele? Atiçar sua alma? Porque o teu espírito não. O louvor é onde mais se distorce a palavra de Deus. E o louvor é onde mais te afasta de Deus, porque ele é espiritual, ele não é carnal. O culto, ele não é espiritual, o culto é racional. Quando você canta o que o cara está cantando, você não canta pensando. Por isso que Paulo fala, quando houver 2 ou 3, os outros julguem. 2 ou 3 falem e os outros julguem. Essa é a maneira de aprender. Vou parando por aqui porque o vídeo está longo, tem muita coisa para falar e a gente vai falando aí dia a dia.